Oiê! Hoje eu vou gravar para vocês um vídeo mostrando a minha pasta, onde eu guardo os desenhos que eu mais gosto. Desde meus desenhos mais antigos até os mais atuais de hoje em dia mesmo, tá? Então vamos lá. Esse desenho, eu gosto muito dele. Ele é de 2006, eu tinha 11 anos e eu lembro que era referência de uma revista que minha mãe tinha me dado com alguns tutoriais, ensinando a desenhar e tal. Aí nessa época que eu comecei a ter mais interesse pelo desenho. Ele é muito especial para mim, esse desenho. Nessa época aqui, 2008, eu tinha começado a desenhar fotos. Aí eu pegava as fotos dos artistas que eu gostava e tentava desenhar igual. A gente vê que tem alguns errinhos, né, de proporção e tudo. Mas mesmo assim eu guardo aqui, eu tenho muito carinho por esses desenhos, porque faz parte do meu aprendizado e tudo mais. E eu sempre falo que eu não gosto, assim, de ficar falando, de ficar rindo de desenho antigo e falando, ah, nossa, que desenho feio e tudo mais. Eu não gosto muito disso, porque eu acho que tudo é um aprendizado e se a gente ri de uma pessoa iniciante que tá começando e falar, nossa, que desenho feio, que desenho escroto, muitas vezes a gente pode desestimular aquela pessoa a continuar e aprender sempre, né? Então, eu não acho nenhum desenho que eu fiz feio, eu acho que todos, alguns têm erros, claro, né, erros de proporção, erros de cálculo e tudo mais, mas os erros são parte do aprendizado que a gente faz na vida. Aqui, ó, por exemplo, essa Britney aqui, ó, dá pra ver que ela tá toda errada, né, dá pra ver que tá tudo errado aqui. Mas mesmo assim, eu não consigo desgostar desse desenho, eu acho que ele, né, fez parte, assim, do meu processo e tudo mais, apesar de ele ser meio, ela tá meio deformadinha aqui, eu não acho que ele é feio, não. Aqui também, eu nem cheguei a terminar esse desenho, não sei porquê, eu tava gostando dele na época. Esses todos são de 2008. Aqui, esse aqui é de 2009. A folha tá até mais novinha, não sei porquê. Mas eu lembro que era uma foto da Avril. Deu tudo errado, mas eu guardo ele mesmo assim. Esse daqui eu já gosto mais. É um Chapeleiro Maluco de 2010. Nessa época eu tava gostando muito assim de filmes, do Tim Burton e tal. Aquela época que a gente com 15 anos que a gente começa a gostar do Tim Burton. Aí eu desenhei muita coisa do Tim Burton nessa época. Aí eu meio que considero que foi nessa época que eu comecei a desenvolver o meu estilo de desenho que eu tenho atualmente. Você vê que ele, por mais que dê pra ver que é o Chapeleiro Maluco, ele tem um olho mais destacado. Eu gosto disso, de olhos maiores e destacar o formato do rosto, um formato mais arredondado, é uma coisa que eu gosto. Aqui a gente já vê que eu já tinha um estilinho bem parecido com o que eu tenho hoje até. Eu acho muito legal esses desenhos. Esse aqui é uma Anne Hathaway que eu fiz. Eu sou doida, apaixonada pela Anne Hathaway. Então eu já desenhei ela várias vezes aí na minha vida. E eu gosto muito desse desenho. Eu acho ele diferente, assim. E eu lembro que na época que eu fiz ele, eu postei num grupo do Facebook. O pessoal esculachou o desenho, falou, nossa, essa Anne Hathaway se estivesse doente, né? Se tivesse não sei o que. Eu falei, poxa, velho, o que custa as pessoas respeitarem o estilo das outras, né? Nem todo mundo gosta de fazer desenho hiperrealista, nem todo mundo tá nesse caminho. Às vezes as pessoas estão aprendendo, aí não gosto desse tipo de crítica, não. Aí aqui eu lembro que era uma foto da Amanda Seyfried, mas a gente já vê que tem um estilo bem diferente, assim, eu tava começando a criar mesmo o meu estilo, o formato do rosto, o formato dos olhos. Aqui em cima tá escrito, mas não é no desenho não, tá, gente? É porque essa pasta eu tinha usado pra entregar um trabalho de escola na época. Aí a professora deu vista aqui no trabalho. Esses desenhos aqui já são de 2013. Vocês vão ver que tem bastante coisa de 2013 aqui nessa pasta, porque em 2013 eu produzi muito. Eu tava fazendo um cursinho no centro de Belo Horizonte. O lugar ficava bem perto de uma papelaria que era tipo assim, um paraíso, o sonho de qualquer pessoa.
E eu lembro que eu tava trabalhando na época, eu tava fazendo camisa personalizada pra vender. Então eu tinha meu dinheirinho, né? Todo o dinheiro das camisas ia lá pra papelaria. Nossa, eu comprei material demais. A maioria eu tenho até hoje e uso. Aí aqui, ó, esse desenho eu gosto demais dele. Esse hamsterzinho, eu acho ele lindo. É da mesma época também. Esse aqui eu fiz testando os lápis de cor que eu tinha comprado da Staedtler aquarelável na época. Aí eu fiquei empolgada porque a ponta dele era muito fininha, dava pra fazer muito detalhe. Aí eu fiz esse hamsterzinho. Aí esse desenho aqui é o vocalista do Travis. Eu, nessa época, 2013, eu tava gostando muito de Travis. Gosto ainda, é uma das minhas bandas preferidas, mas nessa época eu fiquei meio cismada. Aí eu lembro que eu fiz pra poder testar a técnica do boleador, quando você pega um instrumental bem fininho e que não solte tinta, por exemplo, uma caneta sem tinta, ou então um próprio boleador, né, que vende isso nas papelarias, e faz os riscos antes de colorir o desenho, porque aí quando você colore, fica esse fundo branco, tá vendo? Serve pra fazer risquinhos bem finos brancos. Aqui na barba dele eu usei muito. Então, apesar desse desenho não estar assim 100%, né, ter vários erros de proporção, eu gosto muito dele, eu acho que ficou bem bacana. A cor também, eu gosto da cor dos olhos. Então, aí aqui nessa época eu cheguei a tentar fazer algumas coisas de realismo. Fiz essa Angelina. Ela também tem vários erros de proporção. Aqui eu não calculei direito o tamanho da testa, ela ficou com a testa curtinha. Mas eu gosto dele. Foi o primeiro desenho que eu fiz e que eu achei que ficou mais igualzinho, assim. E outra Anne Hathaway. Aqui a gente dá pra ver que eu já tenho um estilo, assim, bem definidinho. Né? O formato dos olhos e tudo. É uma característica que eu gosto de pôr nos meus desenhos. Um olhar mais destacado e um rosto mais arredondado. Aqui a gente também tem outros desenhos do mesmo estilo. Tem essa aqui é a minha cantora preferida, a Alex Johnson. Eu gosto muito dela. Que ela fez uma série que passava no Multishow, chamava Instant Star. Eu assistia demais. Aí eu fiz ela mais ou menos naquele mesmo estilo. E esse é o ator que fez o Robb do Game of Thrones. Nessa época eu comecei a assistir Game of Thrones e fiquei meio obcecada. Aí eu desenhei ele. Aqui a gente vê também, né, as características do meu desenho que tem até hoje. Essa orelha menorzinha, mais deslocada. Eu gosto muito desses desenhos. Aqui tem o... Eu tinha comprado, pra esse aqui, eu tinha comprado a aquarela da Pentel. Aí eu fiz esse desenho pra testar ela. E eu gostei bastante, eu lembro. É o Tate da primeira temporada de American Horror Story. Aí eu me lembro que eu misturei lápis de cor com marcador e aquarela. E eu gosto muito desse desenho, eu achei ele bonito. E esse aqui é o John Mayer. E era parte do meu catálogo de estampas, da minha linha de camisetas que eu tinha na época. E eu até tinha uma camiseta com essa estampa que eu fiz pra mim. Não sei onde que tá essa camiseta, eu acho que eu doei ela. Eu gosto demais desse desenho, eu lembro que a camiseta ficou super bonita. Se eu achar a foto, eu coloco ela aqui pra vocês. Mas eu lembro tanto que deu trabalho pra passar essa parte do braço aqui pra camiseta com a tinta de tecido. Deu muito trabalho pra fazer esse degradê dessa tatuagem aqui e tudo mais. Mas o resultado eu achei que ficou bem legal. E aqui em volta dele eu escrevi a letra de Gravity. Eu adoro essa música. Eu gosto muito de John Mayer. Tem esse desenho. Nessa época eu tava tentando, né, fazer umas coisas mais realistas. Aqui também eu usei bastante boleador. Vocês veem esses risquinhos brancos. Eu fiz todos com caneta sem tinta antes de colorir o desenho. E eu gosto muito desse desenho aqui. Na época eu lembro que nos grupos tava meio na moda desenhar a menina com sarda. Aí eu peguei várias referências no Pinterest de meninas com sarda. E a maioria era essa menina aqui, essa modelo. Tipo, quase todas as fotos do Pinterest que tinha de menina com sarda era dela. Então eu já desenhei ela várias vezes. Isso aí aqui a gente já tem uma coisa mais parecida com o que eu faço hoje.
assim, as bonequinhas, né? Eu gosto muito desse estilo. Aí, aqui eu fiz pra poder testar fazer o cabelo com caneta Bic. Eu nunca tinha testado isso antes. E eu lembro que eu gostei bastante desse desenho. A referência era uma foto da Zoe e da Chanel. Aqui a gente já tá em 2015. Esse desenho eu fiz pra testar a caneta gel branca que eu tinha comprado. Eu lembro que eu comprei ela e comprei junto esse bloco de folha preta pra poder fazer o desenho nesse estilo, mas acaba que eu fiz só esse. Eu acho que eu até tenho esse bloco ali ainda, eu vou tentar fazer mais coisa nele depois. Mas eu gosto muito dessa joia, eu acho esse desenho bem legal. E em 2015 também eu fiz esse olho no papel craft, esse desenho, um papel bem molinho. Eu comprei várias folhas de papel craft pra poder testar nessa época, porque dava esse destaque, né, das cores, do branco e tudo. Dava pra usar a caneta gel. Gosto muito desse desenho. Aí aqui tem mais um olho. Aqui na verdade são dois, né? Mas eu fiz também com a caneta gel branca. Aí depois desse desenho aqui, que eu fiz em 2016, vocês vão ver que o próximo desenho aqui já é de 2019, porque nessa época de 2016 até 2019, mais ou menos, primeiro eu parei de comprar bloco, canson e papel diferente, eu tava desenhando mais no sketchbook, e também eu comprei a mesa digitalizadora, né, então eu tava desenhando muito no computador. E principalmente em 2017 e 2018, eu não fiz muito desenho para estudo, eu fiz mais desenho de encomenda, porque eu tava muito atolada com o TCC da faculdade e tudo mais, então eu fiz muito desenho de encomenda no computador e não fiz tanta coisa assim no papel. Então por isso que tem esse pulo aqui de 2016 para 2019. Então agora a gente vai ver os meus desenhos mais recentes, né? Aí esse aqui eu gosto bastante dele, eu fiz com tinta acrílica no papel. E eu gosto dele, assim. Ultimamente eu ando gostando de deixar um pouco dos riscos do rascunho no desenho, eu acho que dá um efeito legal. E já é uma coisa bem mais no estilo que eu sigo hoje, assim, né? Eu gosto desse desenho. Aí, aqui já é desse ano, eu fiz essa Billie Eilish, tá até lá no meu Instagram. E eu fiz com lápis de cor que eu tinha comprado novo, com a técnica de colorir que eu aprendi no curso que eu fiz da Faber-Castell, daqueles cursos gratuitos que ela tava disponibilizando. Aqui eu fiz essa aquarela pra testar como que minha aquarela tava, porque minha aquarela era lá daquela época de 2013, então ela já tava bem antiguinha. Aí eu fiz esse desenho aqui pra ver como que ela tava e vi que ela tava meio seca já. Aí aqui que eu tive vontade de comprar o outro estojo de aquarela. Aí tem esses dois aqui. Esse aqui, Carbo Lavigne. Eu gosto desse desenho. E esse aqui, que é a Dua Lipa. Aí tem esses estudos aqui que eu fiz com o giz pastel oleoso que eu tinha comprado lá em 2013 na papelaria, perto do cursinho. E eu nunca tinha usado. Eu tinha até usado já uma vez, mas eu achei difícil de manusear e tudo, e acaba que eu não usei mais. Aí ele tá novinho ainda. Aí eu peguei esse ano pra poder testar e adorei. Gostei muito de usar pastel oleoso. Depois eu vou fazer mais desenhos com ele. Legal. Aí aqui já chegou nas minhas aquarelinhas que eu ando fazendo ultimamente. Eu comprei um estojo da Derwent, acho que é assim que fala. Que ele é maravilhoso. Ele é assim, perfeito, tudo de bom, uma qualidade muito incomparável com relação à da Pentel que eu tinha. E aí eu empolguei, tô fazendo aquarela pra caramba agora. Eu acho que eu quero seguir mais nesse rumo mesmo das aquarelas. Aí eu fiz essa aqui, que é uma cena do Túmulo dos Vagalumes, do Estúdio Ghibli. Eu adoro os filmes do Estúdio Ghibli, eu acho eles muito bonitos, esteticamente. E muito bonitos a história também, esse filme é lindo, eu chorei horrores.
aqui eu fiz essa lontra. Eu gosto muito de lontra e de pintar animais. E eu tinha parado de pintar animal, agora eu tô tentando retomar, porque é uma coisa que eu adoro. Aí aqui são os retratos que eu fiz estudando pelo curso da Ana Santos, que eu fiz na doméstica.org. E esse aqui foi o trabalho final do curso. A gente tinha que fazer um retrato e modificar ele digitalmente. Aí digitalmente eu adicionei umas flores aqui, umas plantas. Mas eu gosto dele assim, sem modificar. Eu não gostei muito dele modificado, não. Aí aqui esse também eu fiz estudando as técnicas do curso. E aqui as últimas folhas com desenho da pasta. São os últimos desenhos que eu fiz. Tem esse, que é a Twig, que eu adoro esse desenho. Eu achei que ficou um dos mais bonitos que eu já fiz ultimamente. E esse aqui, que é a sorveteria São Domingos, que tem aqui em BH. Também gostei muito dele. E é isto. Esses são os meus desenhos preferidos aqui da minha pasta. O decor caiu, deixa eu arrumar ele aqui. Esses são os desenhos que eu mais gosto. E depois eu vou pensar, acho que eu vou gravar um vídeo mostrando os meus sketchbooks pra vocês. Que lá tem mais desenhos de estudo, tem algumas técnicas também diferenciadas. E depois eu vou gravar esse vídeo. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.